Olá, bom dia! Oi, Cláudia, Pedro, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia a todos que estão entrando. Estamos começando agora, 8h45. Oi, Tiago, bom dia! Tudo bom? Iniciando uma quarta-feira, nossa quarta de Evangelho no Lar. Então a gente iniciou o estudo do livro, é esse aqui. Obrigada, muito obrigada pelo coração. A gente começou o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na semana passada. Quem quiser comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa versão aqui ela é muito boa, porque ela tem uma linguagem que, ao meu ver, é uma linguagem mais acessível, né? Ó, nova edição, moderna e de fácil leitura. Isso acaba facilitando bastante a nossa compreensão a respeito do assunto que a gente vai tratar aqui, que é tão importante, né? Hi, Fabi! Welcome to our live. How are you? Meu inglês super enferrujado. Então, vamos lá, né? A gente leu... Nossa, a gente leu muito pouco. É porque tem bastante coisa para a gente pontuar nas próprias frases, né? Então... Olha! O Fábio falou que a segunda língua dele é espanhol. Portuguese is similar to Spanish. Então a gente viu na semana passada a diferença, né, o significado de dogma. Então é uma verdade indiscutível que as religiões impõem. Então dogma seria uma verdade indiscutível, ou seja, sem a possibilidade de questionamento, e isso é muito perigoso, da gente não conseguir perguntar, não ser livre para questionar. Então, o dogma é uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar e justificar certos pontos de suas crenças. Aí, claro, fica fácil a gente falar o que a gente quiser, né? Porque a gente vai estar impondo sem a possibilidade de reflexão e de questionamento. Isso é perigoso. E aqui ele completa dizendo que, por esse aspecto, no caso da doutrina espírita, ela não seria dogmática. No entanto, em alguns trechinhos assim do Evangelho, eu achei um pouquinho dogmático, sim. Mas quem sou eu, né? Na fila do pão. Mas aqui diz que a doutrina espírita, na teoria, não é para ser dogmática, porque entende que a fé deve ser raciocinada. Thank you for the roses, Fabi. Thank you for the gifts. E todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais, que é algo que também a gente já viu
no livro do Epíteto, né, sobre a natureza humana. Então eu vou sublinhar isso aqui porque é bem importante, né, o conceito de dogma. Ok, vamos começar a pintar o livro. Até comprei canetinha para a gente fazer isso. Beleza, então, vamos continuar agora a partir da página 16, onde ele continua falando sobre os objetivos desta obra, os objetivos deste livro. Então ele diz o seguinte, que esse código moral, chamado Evangelho, constitui para os homens uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida, seja ela uma vida pública ou privada. É o princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça. É o caminho da felicidade tão esperada, uma ponta do véu que se levanta em direção à vida futura. Então, ele diz que o ensinamento moral vai ser o tema exclusivo desta obra. Thank you, Fabi. It's my favorite subject to study. I love to study philosophy, spirituality, consciousness expansion. I don't know if I'm talking right. My English is rusty. And I'm a little bit shy to talk in English. Então, o ensinamento moral vai ser o tema exclusivo deste livro. A gente já tem o nosso grande modelo e guia, que é Jesus. Mas aqui a gente vai ter mais esclarecimentos a respeito dos seus ensinamentos, a gente vai ter também parábolas e também as sugestões de espíritos mais elevados, inclusive que foram considerados, estão na categoria de santos, espíritos de segunda ordem. Então, nós aqui seríamos espíritos de terceira ordem, ou seja, espíritos imperfeitos. Mas a gente sabe que o nosso caminho é a ascensão do nosso espírito, é a integração com o todo, com a felicidade, com a plenitude, com a paz. Então aqui a gente vai aprender a encontrar esse caminho também. Vamos lá. Todos admiram a moral evangélica e exaltam a sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam por acreditar no que ouviram falar, ou se apoiam em ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Entretanto, são poucos os que conhecem a moral evangélica a fundo, e menos ainda os que a compreendem
e sabem aproveitar os seus ensinamentos, retirando dela benefícios para si mesmos. Então, é uma coisa que acaba acontecendo, né? Sobre a moral, o ensinamento da moral. Todo mundo quer colocar a sua opinião. E muitas vezes essa opinião desrespeita a filosofia de vida da outra pessoa. Então, um dos maiores motivos para que isso aconteça é a dificuldade que a leitura do Evangelho oferece, sendo de difícil entendimento para a maioria dos seus leitores. Então, a ideia aqui é facilitar, é esmiuçar esse conhecimento para que a gente tenha um entendimento melhor a respeito dos ensinamentos de Jesus. A forma figurada e o mistério intencional que a linguagem encerra fazem com que as pessoas leiam o Evangelho por desencargo de consciência, por dever, assim como leem as preces que não compreendem e por isso não retiram delas nenhum proveito. Então, a ideia aqui é a gente criar esse ambiente de estudo, de reflexão principalmente, não por dever, não por obrigação, mas porque a gente quer aprender, porque é algo que a gente quer fazer por livre e espontânea vontade. Oi, Logan, eu não entendi a sua pergunta. A gente está estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na página 16. Então a gente está bem no início agora do nosso estudo. Inclusive aqui, quando ele fala a forma figurada e o mistério intencional que a linguagem encerra, fazem com que as pessoas leiam o Evangelho por desencargo de consciência, por dever, por obrigação, né? Oi, Tiago. Então, a gente começou esse livro aqui, começou na quarta-feira passada, são as nossas quartas-feiras de Evangelho no Lar. Então, você estava na quarta-feira passada. Nós estivemos juntos, eu lembro que você estava. Então, toda quarta-feira a gente faz o Evangelho no Lar. Para a gente adquirir mais conhecimento a respeito da espiritualidade, ao meio-dia a gente vai começar esse aqui, Os Exilados da Capela. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente faz todas as quartas-feiras. É como se fosse um Evangelho no lar. Que na verdade é o que a gente está fazendo. Eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês. Para a gente ter esse momento de estudo e troca de ideias, né? Oi, Logan, você quer saber se eu tenho, por exemplo, mediunidade, alguma coisa nesse sentido? Então, Tiago, segunda-feira a gente faz o nosso momento de sabedoria, onde eu trago alguma... Deixa eu só... Pronto.
Oi, Rodrigo, bom dia! Seja muito bem-vindo! Tudo bem? Obrigada pelo coração. Então, segunda-feira é o nosso momento de sabedoria da semana, onde a gente... eu silenciei. Eu silenciei o cara. E... para não atrapalhar, senão eu acabo me distraindo com comentários que, na verdade, não estão agregando, né? Então, a ideia é, segunda-feira, a gente fazer um momento de sabedoria da semana, onde eu trago uma carta do tarô, ou alguma experiência, uma história pessoal, ou alguma frase bacana que eu li que a gente pode refletir sobre. Então, esse é o nosso momento de sabedoria da semana, que é segunda-feira às 8h45, e quarta-feira é o nosso Evangelho no Lar, onde a gente vai trabalhar a espiritualidade, os conhecimentos a respeito da espiritualidade na luz do Espiritismo. No entanto, como vocês já sabem, né, aqui a gente também traz mais reflexões que vão além também do Espiritismo. Aqui é apenas uma base, né? Um livro base para a gente aprofundar o nosso conhecimento nesse assunto. Então, continuando, ele diz que os ensinamentos morais, eles passam despercebidos, pois estão espalhados no texto, em meio a uma grande quantidade de narrativas. Fica impossível compreendê-los como um todo, razão pelo qual o Evangelho não é utilizado como um livro de leitura e nem como um tema para meditação. É bem verdade que muitos tratados de moral evangélica foram escritos, mas, ao serem adaptados ao estilo literário moderno, perderam a espontaneidade original que lhes foi conferida. Ao mesmo tempo, perdeu-se também o encanto e a autenticidade. E o mesmo acontece com os ensinamentos morais, que foram retirados do Evangelho e reduzidos a simples provérbios. Então a ideia é a gente esmiuçar isso, é de fato levantar uma reflexão, um questionamento. Hoje, eles não passam de ensinamentos que perderam uma parte do seu valor e de seu interesse por não conterem mais as particularidades e as circunstâncias em que foram pronunciados. Isso mesmo, Rodrigo, a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos na página 16. Essa é a versão que eu tenho. Eu não sei se você tem esse livro ou uma outra versão. Eu gosto particularmente bastante dessa versão porque ela tem uma leitura mais acessível, assim, ela usa palavras mais fáceis da gente entender e isso acaba facilitando a compreensão da mensagem como um todo, assim. E aí, ele diz que para evitar esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem formar um código de moral universal, útil para todos e sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era útil para o bom desenvolvimento das ideias, excluindo apenas aquilo que não fazia parte do assunto. Então, ali mais para cima do texto, ele fala que tem muitas narrativas e forma figurada, mistério intencional e acaba por fazer com que as pessoas leiam muitas vezes os escritos sagrados, enfim, os evangelhos, apenas por desencargo de consciência, por sentimento de dever,
sendo que o ideal, vamos colocar assim, seria a gente querer realmente aprender, né? Se interessar por esse assunto. Mas ainda eu acho menos pior sendo pelo dever do que nem ler, né? Então, respeitamos cuidadosamente a tradução original de Sayce, assim como a divisão em versículos. Será que ele está falando de uma outra versão? Uma versão mais antiga do Evangelho? Porém, não nos prendemos a uma ordem cronológica, sem real utilidade para este caso. Os ensinamentos foram agrupados e classificados de uma forma metódica. Deve ser, né? Também acho. Segundo a natureza de cada um, de modo que eles se completem tanto quanto possível. A ordem da numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta, se for necessário. Esse foi apenas um trabalho material que por si só teve apenas uma utilidade secundária. O mais importante foi colocado ao alcance de todos, explicando as passagens de difícil entendimento e procurando adequá-las às diferentes situações de vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistiram. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são entendidas, porque eles acabam falando, por exemplo, em metáforas, parábolas, e às vezes a gente não consegue entender a fundo, né, a mensagem principal, o ensinamento principal. Então, muitas parecem até absurdas devido à falta de uma explicação que facilite a compreensão do seu verdadeiro sentido. Essa explicação encontra-se no Espiritismo, como já puderam constatar aqueles que estudaram seriamente a doutrina espírita e como irão constatar também aqueles que estudarem mais tarde. E olha o que ele vai falar aqui, que interessante. O Espiritismo é encontrado por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Seus vestígios estão nas escrituras, nas crenças e nos monumentos. Assim, além de abrir novos horizontes para o futuro, lança também um esclarecimento sobre os mistérios do passado. Para complementar cada ensinamento, adicionamos algumas instruções escolhidas, entre as quais foram ditadas pelos espíritos em vários países e através de diferentes médiuns, que foi o que eu comentei antes, né? A gente vai ver muitos comentários de espíritos, por exemplo, aqui eu abri na página Santo Agostinho, que vai falar sobre a progressão dos mundos, vai falar sobre os mundos regeneradores. A gente vai chegar na parte onde detalha, né, o que são os mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes. Deixa eu ver aqui. Lacordaire, também um espírito que vai falar. Então vão ter sempre comentários de espíritos mais instruídos do que a gente para ajudar na compreensão do ensinamento. Obrigada, Tiago, pelo presente, pelo bolinho e pelo sorvete. Então, essa parte aqui eu também vou sublinhar. Quem tiver o livro em mãos,
Ai, obrigada, Rodrigo, pelo fantasminha. A gente já tá chegando no Halloween, né? Dia das Bruxas. E inclusive dia 31 vai fazer um ano que eu estou atendendo oficialmente, né, como taróloga. E aí eu vou fazer uma... Como é que fala isso? Eu não sei esses termos de marketing. Ah, eu vou falar tipo uma promoção, assim, um evento, não sei explicar, mas que tem a ver com Halloween. Eu vou divulgar nos stories daí, para comemorar, né, esse um ano como taróloga, né, com esse trabalho aí que, graças a Deus, eu consigo orientar muitas pessoas através dessa ferramenta, né, utilizando essa ferramenta do tarô. Mas quem tiver o livro em mãos aí, quiser também fazer as suas anotações, rabiscar, eu adoro isso, né? Esse momento de refletir, de escrever e rabiscar no próprio livro, né? Então eu vou só sublinhar uma parte que eu acho muito interessante. Tem livro que eu acho muito engraçado, que dá vontade de sublinhar tudo. Tipo assim, que tudo eu acho importante, tudo eu acho sublinhável, assim. É engraçado. Eu sublinhei essa parte aqui que fala que o espiritismo ele é encontrado por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Seus vestígios estão nas escrituras, nas crenças e nos monumentos. Assim, além de abrir novos horizontes para o futuro, lança também esclarecimentos sobre os mistérios do passado. Por que eu sublinhei essa parte? Para embasar o momento que vai falar de Sócrates e Aristóteles. Não, Sócrates e Platão. O Platão foi aluno do Sócrates, eu acho, né? Ele que, tipo, Sócrates pensava né? E o Platão era aluno e ele escrevia, se eu não me engano. Então vai ter uma parte que a gente vai falar também sobre a base filosófica da doutrina espírita também. Então, só pra gente... Tiago, essa festa das bruxas é comum no Brasil? Sim, é comum. Tem umas festas de Halloween que acontecem aqui na minha cidade, né? Made in USA, aham. Bom, aí só para a gente relembrar, para complementar, então, cada ensinamento que é colocado aqui no livro, nós adicionamos algumas instruções escolhidas, entre as quais foram ditadas pelos espíritos de segunda ordem, em vários países e através de diferentes médiums. Se as instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam ter sofrido a influência pessoal do médium que as recebeu ou do meio onde ele se encontrava. O fato de as instruções terem chegado de diversas fontes diferentes, né, de diversos lugares, comprova que os espíritos dão seus ensinamentos por todas as partes e que ninguém goza de qualquer privilégio. Isso é bem importante. Obrigada, Cândido, pela rosa. Seja bem-vindo. Eu acho que eu nunca vi você aqui, é a primeira vez, né?
Isso aqui que ele fala é bem importante, porque as instruções dos espíritos vão sendo passadas em diversos lugares do mundo, né, do nosso planeta, e elas se conversam, elas corroboram. Isso comprova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte, que nenhum país é privilegiado ou nenhum médium é privilegiado. Ninguém goza de qualquer privilégio. Essa obra é para o uso de todos. Nela, qualquer um pode encontrar os meios de adequar a sua conduta à moral ensinada pelo Cristo. Os espíritas, de um modo especial, encontrarão no Evangelho um meio seguro de como aplicar a doutrina na prática. Digamos que isso aqui é um manual, né? Um manual de conduta. De hoje em diante, a lei evangélica ensinada pelos próprios espíritos a todas as nações não será mais algo sem valor, pois os espíritos estarão sempre em contato com os homens, através das constantes comunicações que se estabelecerão entre eles. Todos irão compreendê-la, no caso a doutrina, né? E serão incessantemente solicitados, ou seja, nós seremos incessantemente solicitados a praticá-la, aconselhados então por seus guias espirituais. Obrigada pela rosa. As instruções dos espíritos são as verdadeiras vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E aí a gente só vai terminar de ler agora a explicação de Allan Kardec. O que é isso, Rodrigo? Ativem o joia. O que seria isso? Eu consigo fazer isso? Eu peço desculpas, eu não sei se vocês estão ouvindo barulho de... Eu não consigo? Ah, tá, fã-clube. Ai, não... Ah, peraí, tem um negócio aqui. Você pode permitir que os fãs do seu fã-clube publiquem destaques da sua live. Isso pode ajudar a sua live a alcançar mais pessoas. Gerencie esse recurso a qualquer momento. Ah, eu vou ativar, sei lá, vamos ver, né? Acho que foi, não sei. Não sei. Então eu só quero ler agora a explicação do Allan Kardec para a gente finalizar o objetivo dessa obra, né? Que a gente está lendo qual é o objetivo dessa obra. E aí diz o seguinte: explicações de Allan Kardec. Poderíamos fornecer sobre cada um dos assuntos um número muito maior de comunicações obtidas em muitas outras cidades e centros espíritas, além das que foram utilizadas. Entretanto, preferimos evitar a monotonia das repetições inúteis. Então, aqui é para a gente ter uma obra mais objetiva.
Por isso, escolhemos as comunicações de melhor conteúdo e as que mais se enquadram nesta obra, reservando para publicações posteriores as que foram preteridas. Quanto aos médiuns, evitamos nomeá-los, pois a maioria não quis se identificar. Sendo assim, não seria conveniente abrirmos exceções. Além do mais, seus nomes não teriam acrescentado nenhum valor à obra que é dos espíritos, né? A citação de seus nomes serviria apenas para satisfação. Aqui ele fala a satisfação do amor próprio, mas eu acho que o amor próprio ele é bom. Eu substituiria essa palavra, né, do amor próprio por ego. Então, a situação de seus nomes serviria apenas para a satisfação do seu ego, no qual os médiuns verdadeiramente sérios não estão interessados. Afinal, o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Isso é o mais importante. Eles compreendem que o seu papel foi puramente passivo e que o valor das comunicações em nada aumentaria o seu mérito pessoal. Seria ingenuidade tirar vantagem de um trabalho de inteligência para o qual apenas prestaram um concurso mecânico. No caso, serviram como ferramenta para que os espíritos pudessem, então, divulgar, né, passar a mensagem que eles queriam. E esse foi, então, a parte 1 da introdução, que tratou sobre o objetivo desta obra. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a parte 2, que ainda está na introdução, que é a autoridade da doutrina espírita. Não sei se a gente... É muita coisa para ler e as letras são miúdas, então provavelmente a gente não vai vencer na quarta-feira que vem. Talvez a gente faça em 2 quartas-feiras. Depois a gente entra em notas históricas. E depois a gente vai entrar numa das minhas partes favoritas, que é Sócrates e Platão. Adoro essa parte. Aqui já tem coisa sublinhada da outra vez que eu li. Mas tá de lápis. Eu vou pintar o meu livro todo dessa vez. Não quero nem saber. Tá? Então, vimos aí o objetivo dessa obra. Então, a ideia é não entrar em dogmas, é justamente a gente questionar, refletir sobre todos esses ensinamentos. Então, por isso que a gente pode, né? O Rodrigo também falou ali do ego. Então, eu acho que é justo, a gente pode sim, deve questionar. Allan Kardec foi um professor, ele foi uma pessoa extremamente dedicada e eu acho que ele pularia de seu caixão quando ele se ele fosse escutar, por exemplo, eu sou kardecista, eu acho que ele pularia do caixão, tipo, se contorceria no caixão, falando, gente, não é kardecismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, são os ensinamentos do Cristo, a gente veio elucidar isso, né, deixar mais fácil para vocês entenderem o que acontece depois que a gente desencarna, que a vida não acaba, né? Então eu acho que ele super não levaria assim para o lado pessoal se a gente substituir algumas palavras, né? Tipo essa do amor próprio que a gente substituiu pelo ego. Tipo, se eu fosse ele, eu não ia ficar brava de jeito nenhum. Eu ia falar, gente, por favor, se atualizem. Eu ia falar assim se eu fosse ele.
Exatamente, quem criou a palavra espiritismo foi o espiritismo. Então, enfim, só vou marcar aqui que seria o próximo. Na semana que vem a gente vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita, subtítulo Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Vamos lá, semana que vem, tá? Então agora a gente vai, exatamente, aqui no Brasil virou kardecismo, e aí eu já fico meio, na minha opinião não é kardecismo, né? Eu acho que se ele pudesse falar com a gente hoje, ele ia falar, não gente, vamos nos atualizar, esses livros foram escritos em 1860 e pouco, de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa foi atualizada, a gente tem como base isso, com certeza, mas muitas coisas que foram escritas tanto nesse livro quanto também no Livro dos Espíritos, por exemplo, que foram apenas uma pinceladinha, já estão sendo abertas hoje para gente. Então, aqui é um espiritismo livre, vamos colocar mais livre assim. Então agora a gente vai... Obrigada, Rodrigo, pelo presente. A gente vai fazer uma oração, uma prece de finalização. Eu tinha esquecido de fazer uma prece de abertura. Eu acho que eu fiquei um pouco nervosa porque é apenas a segunda vez que eu faço essa live. Então eu fiquei um pouquinho nervosa. Mas sempre que puderem, nas quartas-feiras, tragam um copo de água para a espiritualidade fluidificar. Eu esqueci de fazer a nossa prece inicial, mas a gente vai fazer a nossa prece final. Ó, o Thiago já está com o seu copo de água. Legal. Então eu vou me concentrar. A gente pode fechar os olhos agora. A gente pode fazer uma respiração bem profunda. Quando a gente faz uma respiração profunda, algo que é tão automático, a gente coloca a consciência no momento presente. A gente se sente presente nesse momento. Então, que a gente possa sentir o nosso corpo, o nosso estado de espírito nesse momento. Como você está se sentindo? Perceba suas emoções, perceba o que acontece no seu corpo. Relaxe. Estamos iniciando mais um dia. Mais uma oportunidade de seguirmos os ensinamentos do nosso mestre. Que oportunidade, que bênção, né? Podermos viver mais um dia buscando os ensinamentos dele, buscando aplicar esses ensinamentos no nosso dia. Então a gente pode agradecer a Jesus, esse irmão tão amoroso que nos concedeu tantos ensinamentos. Vamos agradecer também a todos os espíritos que contribuíram para essa obra
Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais também, que de alguma forma nos uniram nesse encontro de hoje. Gratidão e que possamos fazer um dia bom para todos nós. Que assim seja. Podemos abrir os olhos. Agradecer pela vida. Eu não queria estar em nenhum lugar a não ser aqui. E a gente pode tomar a nossa água agora, também com tranquilidade e imaginando que a gente está se beneficiando de toda essa energia positiva, desses sentimentos sutis. Então a gente pode imaginar que nós estamos nutrindo o nosso corpo, o nosso espírito de paz, de amor, de equilíbrio, de calma. Você pode engolir a água bem devagar e sentir ela preenchendo o seu corpo, os seus órgãos, fortalecendo as suas células, os seus músculos, os seus ossos. Nossa, ela tá com gosto muito bom. Que essa água possa trazer saúde ilimitada, disposição, vitalidade, alegria. Abundância. Gratidão. Gostaram do nosso evangelho? Semana que vem eu vou tentar não me esquecer da prece inicial. Então é um momento também para a gente se aproximar também dos nossos mentores espirituais. Assim eles conseguem também se beneficiar dessas energias mais sutis, proteger o nosso lar, manter o equilíbrio no nosso lar, a paz, a harmonia, isso é muito benéfico. Então, todos os nossos guias, eles estão aí para nos ajudar. Esse é o trabalho deles. E a gente pode ajudá-los a ajudar. Então, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais eles conseguem também utilizar essa energia para o bem, para o amor. Certo? Então, muito obrigada pelo nosso encontro, obrigada por abrilhantarem o nosso encontro. E ao meio-dia a gente vai iniciar o estudo do livro Os Exilados da Capela, que é esse aqui, tá bom? Eu estou bem ansiosa e curiosa para saber o que vem por aí. Eu não faço ideia, tá? Esse livro eu nunca li. Violetas na Janela eu já tinha lido. Agora, Os Exilados da Capela, vamos ler juntos pela primeira vez. Então, muito, muito, muito obrigada e até mais tarde. Tchau, tchau.